Olá pessoal, eu gostaria de fazer um comentário aqui acerca de uma pregação recente do pastor Paulo Júnior. De antemão, deixa eu destacar, eu gosto muito do pastor Paulo Júnior, considero ele como um pastor sério, um pastor bíblico, tá bom? Porém, Paulo Júnior não é a Bíblia, tá bom? Paulo Júnior, quando fala, quando ensina, quando escreve, ele não faz isso revestido de autoridade apostólica, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Portanto, nós devemos sim analisar todas as coisas, conforme 1 Tessalonicenses 5,18. E Paulo Júnior, ele não deve ficar de fora, por favor, não idolatrem ele, tá? Verifiquem se o que ele fala tem embasamento na Escritura e verifiquem também se o que eu vou expor aqui tem embasamento escriturístico, tem embasamento da história. Por favor, não idolatrem ninguém. Não cedam à idolatria, não cedam ao culto à personalidade, mas é a Escritura que vai nortear, tá bom? O que cremos, tá? E o pastor Paulo Júnior, ele fez um sermão, tem mais ou menos uma semana, sobre o fim do mundo, e ele se pautou, se consubstanciou seu sermão em Mateus capítulo 24. Realmente Mateus 24 é tido como um pequeno apocalipse. Para se entender as demais profecias bíblicas, é necessário começar primeiramente entendendo todo o capítulo 24 de São Mateus, porque senão você vai bagunçar toda a escatologia bíblica. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns pontos e alguns detalhes interessantes. Mateus capítulo 24 é conhecido como o sermão profético, o sermão do Monte das Oliveiras. Mas para entender Mateus 24, vocês precisam primeiramente recorrer aos capítulos anteriores. É sabido que capítulos e versículos são coisas relativamente novas na Escritura. A Escritura, primeiramente, a Escritura hebraica, enfim, não era dividida em capítulos e versículos, não haviam divisões. Os capítulos datam a partir do século III depois de Cristo e os versículos datam a partir do século XVI. Tá? Então, o capítulo 24 ele precisa ser entendido à luz do capítulo 23. Eu vou colocar os trechinhos, alguns trechinhos da exposição do pastor Paulo Júnior para analisarmos com mais frieza, mas de antemão deixa eu destacar aqui alguns pontos nessa parte introdutória para vocês se contextualizar um pouquinho melhor. Mateus capítulo 23 precisa ser entendido antes de entrarmos na exposição e na exegese de Mateus capítulo 24. Em Mateus 23, Jesus estava no templo com os seus discípulos. É por isso que o capítulo 24, verso 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, ele ia saindo porque obviamente estava no templo. E dentro do templo, ele começou a proferir uma série de juízos, de julgamentos, usando a expressão ai. Né? É por isso que Jesus vai falar sobre os escribas e fariseus, chamando-os hipócritas, e diz: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, hipócritas. Porque dentro do entendimento judaico, quando alguém usava a expressão ai, indicava um juízo, indicava uma punição muito severa. Então Jesus está chamando a atenção para os religiosos da época, para a elite religiosa da época. Os fariseus e os escribas eram eles do primeiro século, né? Jesus chama de hipócritas, Jesus chama de serpentes, Jesus chama de insensatos, chama de cegos, chama de condutores cegos, chama de serpentes, enfim. E Jesus vai intensificando ainda mais esse julgamento, e depois, a partir do verso 19, ele diz que os escribas e fariseus, eles edificavam os sepulcros dos profetas, adornando os monumentos dos justos. No verso 30, ele diz que eles derramavam o sangue dos profetas. No verso 31, diz que eles matavam os profetas. No verso 34, diz que eles matavam e crucificavam e açoitavam e perseguiam os profetas.
E Jesus vai destacando no verso de número 35 também sobre todo o sangue justo que foi derramado sobre toda a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. É curioso, porque Abel, na Bíblia hebraica, aparece como a primeira pessoa a ser martirizada, e Zacarias aparece como sendo a última pessoa, aparece no último livro da Bíblia hebraica. E Jesus vai falando também, no verso 37, sobre Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ele fala que eles matavam os profetas, que apedrejavam os santos e assim por diante. Então Jesus está pronunciando palavras de juízo. E ele continua no verso 38 dizendo: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. A expressão casa é uma expressão que se refere ao templo de Jerusalém, do primeiro século. Ao templo judaico. Aquele templo que fora reconstruído, depois por Herodes Magno, no ano 37 a.C. E Jesus está dizendo: a vossa casa vai ficar-vos deserta. É por isso que no verso de número 36, Jesus diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Sobre esta geração, se você fizer uma conexão de Mateus 23, 36 com Mateus 24, e verso de número 34, você vai perceber que é a mesma expressão. Jesus diz em Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Faça uma conexão agora com Mateus 23 e 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. É a mesma expressão. Jesus estava indicando a geração do primeiro século, aquela geração de judeus incrédulos, que rejeitaram ele como Messias prometido, das profecias veterotestamentárias. Jesus estava dizendo sobre aquela geração que ele estava falando, sobre os fariseus, sobre os escribas, a elite religiosa daquele contexto. Portanto, Jesus agora vai sair do templo e vamos dar sequência agora ao capítulo 24. Jesus ia saindo do templo e aproxima-se dele os seus discípulos. Em textos paralelos, como em Lucas, ou melhor, Marcos capítulo 13, verso de número 2, a Bíblia diz que os discípulos, como Pedro, Tiago e João, os mais próximos, foram eles que interrogaram o mestre. E o texto diz que Jesus se assenta exatamente apontando para Jerusalém, para o templo de Jerusalém. Marcos 13, verso de número 2, ele clarifica um pouquinho melhor essa questão. Então Jesus sai do templo e ele aponta diretamente, ele se assenta em direção ao templo de Jerusalém. E diz o texto que os discípulos mostram a estrutura do templo. E eles perguntam a Jesus, antes de perguntar, no verso de número 2, Jesus vai dizer assim: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Percebe que Jesus vai mostrar a estrutura do templo e diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Porque está dentro daquele contexto, quando Jesus sai do templo, pronuncia uma série de julgamentos aos judeus incrédulos e toda a elite religiosa do primeiro século. Então, no verso 3, os discípulos de Jesus vão fazer algumas perguntas. Diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando alguns crentes, quase que de maneira geral, leem essas perguntas dos discípulos de Jesus, eles entendem com a expressão fim do mundo que indica o fim do planeta Terra, o fim de todas as coisas. A expressão fim do mundo, no texto grego original koiné, é a palavra grega aionos. A palavra que foi traduzida aqui como mundo, lá no texto grego, aparece como aionos. E aionos significa literalmente século. Também pode ser traduzido como era. O que os discípulos, portanto, estavam perguntando a Jesus não era o fim do mundo no sentido o fim do planeta Terra, do universo, mas sim o fim de um século, o fim de uma era, e que era exatamente aquela era, aquele século que Jesus havia predito todos aqueles julgamentos. A expressão fim do mundo é uma expressão pactual para se referir ao fim
dos direitos pactuais exclusivistas dos judeus ou de Israel e o ingresso dos gentios nas bênçãos pactuais. Ou seja, Deus agora vai abrir e vai derramar a sua aliança, o seu pacto de graça e de bênçãos ao mundo gentílico, deixando agora toda aquela era, aquele povo judaico. Isso é clarificado, por exemplo, em Mateus capítulo 21, a partir dos versos 33 ao 46, na parábola dos lavradores maus. Vocês percebem na parábola dos lavradores maus que Jesus vai narrar, e percebe que está no mesmo conjunto do contexto de Mateus 24, que Jesus vai dizer que um homem, pai de família, ele planta uma vinha, ele constrói um lagar, ele edifica uma torre e deixa tudo isso ao cuidado de lavradores. E ele vai para uma terra longínqua. E a parábola vai sendo discorrida por Jesus, e diz o texto que chegou o tempo dos frutos. Então, esse pai de família envia os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Mas diz o texto, no verso 35, que os lavradores feriram um, mataram outro, apedrejaram outro. Verso 36, depois foram enviados outros servos, e eles fizeram o mesmo. No verso 37 diz que, por último, esse homem envia o seu próprio filho. E ele diz, terão respeito pelo meu filho. Mas o texto diz no verso 38 que esses lavradores dizem, este é o herdeiro, vamos matá-lo. Vamos nos apoderar da herança. E realmente no verso 39 diz que o mataram. E no verso 40 diz, quando pois vir o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus vai dizer, dará afrontosa morte a esses maus, e dará esta vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Aqui que a porta da graça se abre para o mundo gentílico. Deus, o Pai, é representado por esse homem de família, que deixa uma vinha ao cuidado dos trabalhadores, a nação judaica. São enviados a esta vinha, a nação judaica, em outras palavras, trabalhadores, ou melhor, servos. E esses servos são representados pelos profetas que foram mortos, foram apedrejados, perseguidos por toda a comunidade judaica, por todos os judeus, e por último envia um filho, a saber, o Cristo. E de fato mataram o Cristo. E Jesus está dizendo que traria juízo agora e seria dado a uma outra gente que daria fruto. No verso 43 diz, o reino de Deus vos será tirado. Será tirado quem? Da nação judaica. E será dada a uma nação que dê os seus frutos. No verso 45 diz, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, olha que eles entenderam que falavam deles. Portanto, eles sabiam aqui nesta parábola dos lavradores que Jesus estava se referindo a eles. Quando em Mateus 24 os discípulos perguntam que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, indicava o fim daquela era, daquele século, daquela geração, e as bênçãos pactuais estavam sendo derramadas agora sobre os gentios. É isso que o texto quer dizer. Não fala de o fim do planeta Terra, não fala do fim do mundo no sentido de planeta Terra. Se quisesse dizer aqui fim do mundo, fim do planeta Terra, como eles insistem, os futuristas, a expressão grega que deveria aparecer aqui no original seria cosmos. A palavra cosmos indica exatamente mundo, planeta Terra, mas a palavra grega não é cosmos que aparece aqui no original, mas aionos, significa século, era, o fim de uma era, o fim de um século. É por isso que Jesus disse que deveria acontecer tudo isso àquela geração. Percebe que não está falando do fim do planeta Terra, o fim do universo. Os discípulos vão dizer, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E do fim do mundo está em conexão com as perguntas anteriores. A expressão grega kai, lá no original, kai, que é traduzida aqui para o nosso português como e do fim do mundo, no original é kai, e kai pode ser traduzido como isto é. Então ficaria assim, diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, e do grego kai, isto é, do fim do mundo.
Os discípulos estavam perguntando, quando que tu virá em juízo? Não de forma física, corpórea, mas quando tu trará esses juízos, essa série de ais que o Senhor acabou de proferir para nós lá no templo. Quando que tu trará juízo? E que sinal haverá da tua vinda? Isto é, do fim de um século, do fim de uma era. Quando que tu virá em juízo? Esse é o entendimento exegético mais correto. Aí no decorrer do capítulo 24, do Monte das Oliveiras, Jesus vai falar sobre os sinais que antecederiam essa sua vinda àquele contexto do primeiro século. Os sinais que antecederiam essa vinda em julgamento. Ele vai falar sobre fome, vai falar sobre terremotos, mas dentro do contexto daquela geração. Teria que se cumprir dentro daquela geração. Vocês percebem que se Jesus quisesse falar de algo que deveria de acontecer há milhares de anos, 2000 anos depois, ele não deveria falar sobre esta geração, mas deveria de falar onde acontecer essas coisas sobre aquela geração. Percebe que Jesus usa pronomes na segunda pessoa do plural. No verso de número 2, ele diz, em verdade vos digo, irmãos, vocês devem se colocar no lugar de Pedro ali, no lugar de João. Vocês devem se colocar no lugar dos apóstolos. Pensem, vocês estão com Jesus. Jesus pronunciou uma série de julgamentos dentro do templo e vocês agora estão saindo do templo. E vocês percebem que Jesus está dizendo, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra apontando para a estrutura do templo. E depois então, você, assim como Pedro, assim como João, pergunta a Jesus, quando acontecerão essas coisas? Coloque-se no lugar dos apóstolos. Então Jesus vai dizer, em verdade vos digo. Ele tem um destinatário específico. Ele está respondendo uma pergunta judaica a judeus. Ele está no contexto judaico. E ele vai usar agora pronomes na segunda pessoa do plural. Ele não diz eles. Sobre eles vão vir essas coisas. Ele diz vos. Verso 2. No verso 4, ele diz assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. No verso de número 6, ele diz, ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. No verso 9 diz, então vos hão de entregar para seres atormentados. Continuando, no verso 30 diz, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. No verso 23, então se alguém vos disser, de novo. No verso 26, portanto, se vos disserem. Percebe? Ele está respondendo à pergunta judaica aos discípulos. E ele está dentro daquele contexto. Ele está falando de um fim de um século, um fim de uma era. Em Mateus 23 e 36, Jesus diz, todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. E ele estava lá dentro do templo. Ele diz que o julgamento viria sobre eles. Percebe? Eu convido vocês agora a assistir comigo esse vídeo do Paulo Júnior e vamos analisar com mais frieza alguns pontos interessantes brevemente. Então, quando nós vemos a pandemia do coronavírus, é um sinal do fim? É um sinal do fim. Que sinal é esse? Pestilências. O fim seria marcado por um período de intensas e sucessivas pestes, pragas, epidemias. O fim seria marcado por abalos sísmicos na Terra. Haveria uma quantidade de terremotos em intensidade muito grande, porque ele falaria de terremoto. A Terra seria assolada também por fomes. Hoje, quase 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. E isso por causa de inflação, governos totalitários, aquecimentos globais, tragédias na natureza, fome. Fala também de nação contra nação, reino contra reino, conflitos armados, conflitos militares, guerras civis, guerras de toda sorte, são sinais também. Realmente é um sinal do fim, né? É um sinal do fim, mas não o fim do planeta Terra, como vocês insistem. Paulo Júnior, é o fim, mas é o fim de um século, literalmente. No original, fim de um século. Não o fim do cosmos, mas o fim de um ainos. O fim de uma era, o fim de um século. Paulo Júnior, pautado em Mateus capítulo 24
ele cita pestes e ele diz que, por exemplo, a epidemia como o Covid é uma dessas pestes. Em toda a história da humanidade sempre houve. Ele fala sobre guerras, ele fala sobre fomes, e realmente, tudo isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. A partir do dia que o pecado adâmico foi instituído lá no Éden, cerca de 6.000 anos atrás, o mundo vem sofrendo guerras, vem sofrendo fomes, vem sofrendo todo tipo de coisas ruins em decorrência do pecado original. Pega todo o Antigo Testamento e você vai ver que lá no Antigo Testamento haviam guerras, haviam carnificina, haviam maldades, haviam pessoas totalmente depravadas, sem amor ao próximo e tudo mais. Por quê? A terra só experimentará gozo, paz em sua plenitude, haverá alegria em sua plenitude, em sua totalidade, quando Cristo vir em seu reino e estabelecer o seu reino, obviamente, em sua plenitude, em sua completude. Daí sim a terra vai experimentar paz em sua perfeita plenitude. Enquanto estivermos aqui nesta matéria depravada e pecaminosa, haverá guerras. Desculpa. Haverá fomes, haverá pecado. Agora, Paulo Júnior ele fala sobre epidemias. É interessante que no contexto de Jerusalém, especialmente no ano 70, antes ainda do ano 70, porque o ano 70, quando as legiões romanas invadiram Jerusalém, aquilo foi o ápice, né? Aquilo culminou todo o castigo, toda a ira do Cordeiro contra os judeus incrédulos, que rejeitaram o Messias, o Filho de Deus. Mas antes, todo aquele contexto de guerras, todo aquele contexto de carnificina, se espalhou pestilências, como Jesus falou. Historiador Flávio José, foi esse aqui, deixa eu pegar para vocês, meus irmãos, esse livraço aqui, ó, chamado História dos Hebreus, Flávio Josefo, ele menciona, você pode comprar aí pela CPAD, qualquer site, temos um registro histórico de um judeu, historiador, contemporâneo, que vivenciou, presenciou toda a maldade dos romanos, toda a carnificina. E ele diz que as pestes começaram a surgir exatamente por causa da aglomeração de pessoas, por causa de corpos mortos ali. O cheiro de carne em estado de putrefação começou a gerar epidemias. Corpos que eram espalhados, expostos nas ruas, corpos de velhos nas ruas, eram muito cadáveres, segundo Joséfo, de modo que começou a produzir epidemias. Os corpos não eram enterrados. E também, em decorrência de muita fome, começou a surgir epidemias. E bate exatamente com o que Jesus falou aqui em Mateus 24. Veja o que diz Joséfo, por exemplo. Deixa eu conferir aqui rapidamente. Eu vou ler apenas alguns trechinhos de Joséfo. Se eu ler aqui, vai dar muito tempo de vídeo. Mas você pode comprar e ler o livro. Veja o que diz Joséfo na página de número 1330 do seu livro. A fome que sempre aumentava, devorava famílias inteiras. As casas estavam cheias de cadáveres de mulheres e de crianças, e as ruas de corpos de anciãos. Os moços, inchados e cambaleando pelas ruas, mais pareciam espectros do que seres vivos, e o menor obstáculo os fazia cair. Então isso, toda essa cena de filme, parecida com uma série de The Walking Dead, né, com cenas do The Walking Dead, tudo isso ajudou a se espalhar toda a epidemia, pestes, pragas e tudo mais. Mas percebe que Jesus fala em Mateus 24, no verso de número 6, sobre guerras. Meus irmãos, isto foi muito significativo para aqueles dias. Porque quando Jesus pronuncia esse sermão, esses seus vaticínios, Israel experimentava de paz. Existe uma expressão que os historiadores usam entre os romanos, chamado de a pax romana, isto é, a paz romana. Ok? O contexto do primeiro século, eles
eles experimentavam de uma certa paz. Inclusive, um dos pais da igreja, chamado Orígenes, diz exatamente isso, que desde os dias de Jesus, na verdade, desde o nascimento de Cristo, as pessoas gozavam de paz. Então, quando Jesus pronuncia sobre guerras, realmente aquilo deixou, digamos, os discípulos um pouco duvidosos. Não. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, a gente vive em paz aqui. Então aquilo para eles foi algo espantoso, porque eles não viviam em contexto de guerra, em contexto de violência. Mas após a profecia de Jesus aqui, Israel começou a experimentar guerras. Especialmente alguns anos depois, haviam guerras civis, a guerra entre os romanos. Isso é confirmado por Joséfo. Por exemplo, na página de 1322, ele fala sobre guerras. Em 1323, ele diz assim, olha que expressão interessante. Contento-me em dizer que não creio que desde a criação do mundo se tenha visto outra cidade sofrer tanto. Parece as palavras de Jesus quando Jesus diz que haverá tão grande aflição como nunca houve no mundo. E nem tampouco haverá. Joséfo diz aqui algo impressionante, que desde a criação do mundo, ele nunca tenha visto outra cidade sofrer tanto. Haviam guerras. Jesus também fala sobre fomes. A fome desgraçava os judeus. Por exemplo, na página de 1322, Joséfo diz exatamente isso. Todos os demais lamentavam inutilmente sua desgraça. E como a fome não se disfarça, as mulheres arrancavam o pão da mão de seus maridos, as crianças das mãos de seus pais, e o que supera toda a credulidade, a mãe das mãos de seus filhos. Mas os que assim faziam não podiam, nem se escondendo, evitar que se lhes viesse arrebatar o que já tinham tirado dos outros. Quando a porta de uma casa se fechava, a suspeita de que aqueles que lá estavam tinham alguma coisa para comer, os fazia arrombá-las para entrar e para lhes tirar o pedaço da boca. Espancavam os velhos que não os queriam entrar, agarravam pela garganta as mulheres que escondiam o que tinham nas mãos e sem ter nem mesmo compaixão das crianças que ainda mamavam. Jesus disse, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Atiravam-nas ao chão depois de terem sido arrancadas do peito das suas mães. Os que corriam para tirar o pão dos outros iravam-se com os que corriam mais do que eles, como se tivessem injuriado gravemente, e não havia tormentos que não se inventassem para encontrar um meio de viver. Isso está muito confirmado nos escritos de Joséfo. Eu estou lendo apenas alguns trechinhos para vocês entenderem. Joséfo nos informa também de uma história que causou espanto até nos soldados romanos da época. Que uma mãe matou seu próprio filho, cozinhou seu próprio filho e comeu a carne dele devido à tamanha fome que assolava aquela gente. E o mesmo Joséfo diz que uma gangue entrou dentro da casa e, querendo tomar das mãos dela o seu filho, ela começou a disputar, a brigar com aqueles homens, porque não queria dar o seu filho para matar a sua fome. Era terrível por aqueles dias. Era terrível. Joséfo também nos informa que alguns dos judeus começaram a engolir coisas preciosas que achavam, como ouro, na esperança de fugir, de se escapar de toda a carnificina, de toda a maldade daquela gente. E quando os soldados romanos descobriram isso, eles rasgaram a barriga deles, tiravam todo o ouro, tiraram tudo que estava ali dentro, rasgaram as entranhas, cortaram as mãos e mandaram de volta para dentro da cidade. Essa era a situação daqueles dias. Eu estou sintetizando aqui. Mas Jesus também fala, e Paulo Júnior cita terremotos. É curioso essa informação na página de número 703, narrado por Joséfo, que vocês sabem que a Escritura também registra terremotos. Após o vaticínio profético de Jesus, houve terremotos. Como, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam na prisão, um dos terremotos é registrado no livro histórico de Atos. Mas não somente isso. Na página de número 703, Joséfo informa, no 7º ano do reinado de Herodes, o mesmo
em que se deu a Batalha de Ácio entre Augusto e Antônio, aconteceu na Judéia o maior terremoto de que ali se teve notícia. A maior parte do gado morreu e cerca de 10 mil homens ficaram esmagados sob a ruína de suas casas. Se você pega cada profecia de Jesus aqui e recorre aos escritos de José, você vai perceber exatamente que tudo aconteceu e se cumpriu por aqueles dias. Não somente Joséfo, mas é ratificado também por historiadores romanos, como Tácito, que confirma isso, e outros historiadores daqueles dias. Então vocês percebem, a fome era tamanha. No livro histórico de Atos, é dito, o profeta Ágabo profetiza uma grande fome que assolaria aquela gente, e os crentes da igreja primitiva tiveram que, motivados por amor, trazer ofertas para enviar para outros irmãos de outros lugares que estavam passando necessidade devido à fome. Terremotos também é confirmado. O problema do Paulo Júnior é que ele faz parte, ele é o defensor de uma escatologia futurista e pessimista, e isso se propagou, se difundiu e tomou conta da cristandade, da maioria dos evangélicos atuais. E aí eles têm uma visão acerca do futuro pessimista, de que o mundo vai de mal a pior. Ele fala sobre guerras. Minha gente, existe um professor de psicologia e autor de Harvard, que ele, baseado em estudos, pesquisa séria que ele fez, ele diz que desde que o mundo é mundo, a nossa era é a era que está experimentando um momento de pacifismo. Em todo o decorrer da história da humanidade, nunca uma era como a nossa era tem experimentado e é uma era pacífica como a nossa. Professor de psicologia de Harvard. Gente séria, que se sentou. É claro, os noticiários vão propagar, vão promulgar. Mas tem guerras, PH? Tem violência? Tem. Como eu disse, nós estamos nessa matéria. E o mundo, conforme Paulo destaca em Romanos capítulo 8, a criação está gemendo, porque foi afetada pelo pecado original. Então, onde tem ser humano, tem maldade. Só que essa maldade, as atrocidades, vêm diminuindo. Porque a partir do momento em que Cristo veio ao mundo, as coisas começaram a melhorar. Isaías profetizou no capítulo 9, verso 6, que ele é o príncipe da paz. Ele estabeleceria o seu reinado. O seu reinado seria um governo um reinado de paz. A terra experimentaria isso. Vocês percebem que o mundo tem experimentado melhorias. Olha só, as mulheres, as nossas irmãs, desde que os apóstolos começaram a difundir o evangelho, a propagar o evangelho, o mundo vem sofrendo melhorias também. Foi o apóstolo Paulo que começou a mostrar para todo aquele entendimento do judaísmo que as mulheres também são importantes. Ele ratifica isso em Gálatas 3:28. Se Paulo não desvinculasse a nossa fé do judaísmo, minhas irmãs, nem vocês hoje experimentariam o que vocês experimentam hoje, de toda essa liberdade. Percebe que desde quando Jesus nasceu, desde quando 12 homens começaram a revolucionar o mundo vem experimentando mudanças. Eu vou deixar para vocês um livro, eu anotei aqui, um livreto melhor, menos de 40 páginas, é um e-book gratuito, eu vou deixar o link aqui para você baixar e ler depois, é apenas 40 páginas. O autor fez uma pesquisa séria de como o mundo vem experimentando melhorias. Gente, vai lá no site, baixa o e-book e lê. Você lê, em menos de 1 hora você consegue ler se você se concentrar. O título do livro ou do livreto é Você foi enganado ao crer no mito de que o mundo está ficando cada vez pior? Ele fala sobre guerras, fala sobre fomes, fala sobre a questão de apostasia, enfim. E ele faz pesquisas, ele aponta estatísticas e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui para vocês pesquisar. Vocês sabiam que antes da Segunda Guerra Mundial, muitos países da Europa Ocidental iniciavam guerras a cada 2 ou 3 anos? O nosso mundo está experimentando melhorias.
está desfrutando e gozando de melhorias. Foi falado de fomes também. Paulo Júnior diz que o mundo está passando por fome, é verdade, mas a partir de 1980, segundo pesquisas, o índice de fome, a porcentagem de 50% baixou para 21%. Reduziu o índice de pobreza, de fome no mundo. Questão de apostasia, a questão da propagação do evangelho. Gente, até em países onde havia oposição ferrenha, ainda há muito disso, né? Mas em lugares onde sofria oposição ferrenha o evangelho de Jesus Cristo, até nesses lugares, como o Estado Islâmico, por exemplo, vocês sabiam que cerca de 16 mil muçulmanos por dia se convertem ao evangelho de Jesus Cristo? O evangelho está sendo propagado, disseminado, está alcançando muita gente. Nós temos mais de 6 bilhões de seres humanos espalhados no mundo. Mais de 2 bilhões de seres humanos se consideram e se intitulam como cristãos. Olha o avanço do evangelho de Jesus Cristo. Leia esse livreto que você vai ter muitas informações. Aqui não é balela. Aqui são pesquisas sérias. Você lê com bastante atenção. Paulo Júnior fala sobre apostasia. Desde que o mundo é mundo, sempre houve apostasia, sempre houve esfriamento espiritual. No contexto da igreja primitiva havia apostasia. Os futuristas, dispensacionalistas, vão dizer que as sete igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, né, representam 7 períodos da história do cristianismo e hoje nós estamos vivendo no período da igreja Laodiceia. Não, nós não estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia coisa nenhuma. A igreja está poderosa, está triunfante. Esfriamento, apostasia, sempre existiu, sempre haverá. Haverá o joio e haverá o trigo. Haverá o crente e o descrente. O bode e a ovelha haverá na igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja não está entrando em declínio, não. Não está indo a bancarrota. A igreja de Jesus Cristo é preservada porque Jesus pagou um preço caro por ela e o Espírito Santo está preservando ela. Agora, apostasia, esfriamento espiritual, não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Peguem países onde há ferrenha perseguição, China, Egito, Sudão, Iraque, Nigéria. Pega todos esses países, vai ver se apostasia lá. Olha a igreja triunfando. Quanto mais estão sendo perseguidos, mais estão crescendo e o evangelho está sendo pregado, anunciado. Até pessoas que se opõem ao evangelho estão sendo convertidas. Vocês não podem fechar os olhos para isso. Nós não estamos fazendo parte da igreja de Laodiceia, coisa nenhuma. As 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas reais, literais, que existiram. Não simbolizam, não representam eras, períodos da igreja, da história do cristianismo. Eram igrejas que existiram e não existem mais. Todas elas foram destruídas. Nós não fizemos parte da igreja apóstata. É muito citado o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu conferir aqui, rapidamente. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Melhor, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que fala sobre os últimos dias. E os últimos dias têm relação com aquele contexto do primeiro século. Ele fala sobre homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, que tinha toda uma ligação com aqueles dias. Mas se vocês atentarem, o contexto está tratando da oposição ao evangelho, dos ímpios se opondo ao evangelho de Jesus Cristo. Mas no verso de número 9 é dito: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Paulo está dizendo, ainda que eles se opõem ao evangelho, ainda que tenham homens maus, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ainda assim não irão avante, porque o evangelho de Jesus Cristo está implantado entre os homens e está indo avante. No verso de número 12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Fala em apostasia, fala em tempos trabalhosos, mas ainda é dito sobre aqueles que querem viver piedosamente. Precisamos atentar para isso, meus irmãos. Vamos dar sequência a mais um trechinho da exposição do pastor Paulo. O maior sinal da volta de Jesus,
O sinal que, quando víssemos, estaria evidente que a volta está muito perto, seria a ascensão, o aparecimento do anticristo. Não. O maior sinal da volta de Jesus não é o aparecimento do anticristo. Na verdade, a expressão anticristo, meus irmãos, ela só aparece 4 vezes no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo João. Esse negócio que os futuristas fazem, tentando inserir no texto anticristo, na segunda carta aos Tessalonicenses 2, o iníquo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ou Apocalipse 13, falando sobre a besta, que ali é o anticristo, isso é balela, isso é exegese. Não é exegese, é exegese. É forçar o texto, é colocar coisas no texto que o texto não diz. Porque nem 2 Tessalonicenses 2, nem Apocalipse 13, há menção de anticristo ali. Somente João menciona na sua primeira e na sua segunda epístola. Ele menciona, por exemplo, no capítulo 1, verso de número 18, sobre anticristo. Ele diz, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, ele está escrevendo para aqueles irmãos, ele está dizendo, vocês, percebe, haviam destinatários específicos originais. João escrevia pensando naquela gente, não em uma igreja de 2000 anos depois. Ele escreve pensando, havia um destinatário específico. Ele diz, vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. A última hora não é o ano de 2021, como eu escuto muita gente falar. A última hora foi aquele contexto do primeiro século. Percebe que o verso 22 agora é... João mais uma vez vai usar a expressão anticristo. E ele vai clarificar melhor. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo era aquele que negava o Cristo. E no contexto histórico dos dias de João, faz todo sentido, porque uma seita chamada gnosticismo negava a divindade de Jesus. Dizia que Jesus não poderia ser Deus porque a matéria é má. E Jesus não poderia ser Deus porque um Deus não poderia entrar e ter um corpo físico, sendo que é feito de matéria e é mau, corrompido, corrupto, mundano. Então eles negavam os gnósticos. Foi combatido por João. Foi combatido muito por João. E um dos principais líderes, ou talvez o maior líder do movimento do gnosticismo, seria exatamente Cerinto. Conta a história que um dia o apóstolo João estava para entrar numa casa de banho público e soube que Cerinto estava lá dentro. E João se recusou a entrar. Porque o herege, o anticristo do Cerinto, líder dos gnósticos, estava lá dentro. Ele negava a divindade de Jesus. No capítulo 4, no verso de número 3, João diz assim, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, percebe que ele está tratando aqui dos gnósticos. Ele não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Eles ouviram que o anticristo estava para chegar, mas João diz, já está no mundo. Quando ele escrevia essa carta, todo esse movimento do gnosticismo estava lá. E finalmente, na segunda carta, ele diz no verso de número 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Jesus diz, haverá falsos profetas e falsos cristos. Falsos cristos têm ligação com a política. Quer dizer, que alguém arrogaria o título como Messias, um Salvador. Já falsos profetas já têm uma ligação com a religião. E João está dizendo, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Percebe? É só aqui, na primeira e na segunda epístola de João, que João fala sobre anticristo. Nem Paulo, nem lá no Apocalipse fala sobre anticristo. Somente João. E João nos informa, em seu contexto histórico, que eram os gnósticos. Percebe? Vamos dar sequência aqui, meus irmãos. Quando virdes o abominável da desolação, o anticristo no lugar santo, tomando o controle da igreja de Cristo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24:15. Essa passagem tem algumas interpretações.
Mas percebe que Jesus está falando com os judeus, está respondendo a pergunta judaica, e está falando em todo o contexto daquela geração. Ok? E ele está dizendo, quando pois virdes, eles veriam isso acontecer. Quem é esse abominável da desolação ou abominável da destruição? Numa passagem paralela, e nós vamos entender, hermeneuticamente falando, passagens obscuras são clarificadas ou entendidas pelas passagens mais claras ou mais fáceis. Na passagem paralela, em Lucas 21, verso de número 20, a Mateus 24, nós vamos entender o que Martinho Lutero diz, que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. E diz assim, Lucas 21 e 20, mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Quem é a abominação da desolação? Era exatamente as legiões romanas. O general Tito, quando invadiu Jerusalém no ano 70. De acordo com Joséfo, 1.100.000 de judeus foram mortos naqueles dias. 97.000 se tornaram escravos. Foram levados para o Egito, foram levados para as arenas, para servirem como gladiadores, lutarem contra as feras e tudo mais. Então a abominação da desolação é exatamente Jerusalém, o lugar santo. O lugar santo não indica necessariamente que seja o templo. O templo, é claro, é visto como lugar santo, conforme Salmos de número 5, verso de número 7, mas Jerusalém, a cidade de Jerusalém também é tida como a cidade santa, como lugar santo. Como 2 Crônicas 36, 23, Esdras 1 e 2, Isaías 52 e 1, por exemplo. Então estavam no lugar santo, todas as legiões romanas estavam ali. Isso seria a abominação da desolação. É isso que o texto está dizendo, é isso que o texto está ensinando. Vamos dar sequência aqui. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ele faz menção agora de Mateus 24, versos 16 e 18. Irmãos, eu estou sintetizando toda a minha fala, eu preciso resumir aqui. Mas se vocês quiserem um vídeo mais extenso, eu gravei mais de 2 horas expondo todo Mateus 24, e vocês podem pesquisar aqui no canal. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Percebe que se os futuristas têm razão de uma tribulação universal, de uma perseguição universal, então quer dizer que nem nos montes haveria a possibilidade de fuga. E Jesus está dizendo, vocês vão fugir para os montes. Quer dizer que lá eles encontrariam abrigo, segurança. Percebe? Então, se haverá ainda uma futura tribulação, perseguição universal, geral, então não haveria possibilidade de fuga para monte nenhum. Por quê? Porque tem a ver com aqueles dias. Quando os soldados romanos cercaram Jerusalém, Joséfo diz, Ceste os galos que os comandava, fez um cerco para destruir. Sem motivo nenhum, eles saíram do cerco. E o povo lembrou-se das palavras de Jesus e fugiram para os montes de Pela. Muitos deles, milhares, fugiram para os montes de Pela. Verso 17. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. O que isso tem a ver com a gente? Mas no contexto do primeiro século tem a ver e muito. Por quê? Porque as casas do primeiro século da Palestina não haviam telhados como os nossos. Eram planos. E os judeus guardavam grãos, cereais, alimentos ali. Nas noites quentes eles deitavam e dormiam. Eles recebiam visitas ali em cima do telhado. Então no telhado havia a possibilidade de, se houver uma perseguição, a cidade de pular de telhado em telhado. Não haveria necessidade de descer do telhado e pegar alguma coisa da casa. Jesus está dizendo, não desçam porque não vai dar tempo. Então eles pulavam de telhado em telhado. Para descer da casa, do telhado, e entrar dentro da casa, teria que descer por uma escada na parte lateral. E descendo por essa escada, tinha que dar a volta em toda a casa para poder entrar. Isso ia dificultar, isso ia perder muito tempo. E os romanos iriam matar muita gente. Por isso Jesus disse, não desçam, fujam. Verso 18. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Por quê? Porque o judeu, quando ia trabalhar no campo, o que isso tem a ver com a gente? Quem estivesse no campo, o judeu, ele levava consigo a sua roupa e mais uma capa por cima. Conforme o decorrer do dia ia esquentando, então ele tirava a capa e deixava num canto no campo.
De modo que se houvesse uma perseguição, Jesus está dizendo, olha, não volte atrás a buscar os seus vestidos, as suas capas e tudo mais. Fujam, deixam tudo lá no campo. Isso tinha a ver com aquele dia. Paulo Júnior, ele vai dizer, se você assistir todo o sermão, que o anticristo vai tomar o poder, o controle da igreja de Cristo. Não. Não vai tomar. Da igreja verdadeira, não. Jesus foi muito claro em Mateus 16 e 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre triunfou. Vem impérios, vem imperadores, vem perseguições, mas ela sempre se encontra triunfante. E em homem nenhum, as portas do inferno não tomarão controle dela. A não ser da igreja apóstata, da igreja ímpia, dos falsos crentes, dos joios, menos da igreja verdadeira. Não creio em um anticristo futuro universal. Isso é ideia fictícia. A palavra anticristo, como vimos, só aparece nos escritos de João. E não tem relação nenhuma com a bênção do Apocalipse, nem com o homem da iniquidade. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vamos à sequência aqui. Esse texto se aplica tanto para a época de Jesus, o ano 70, como também, se tratando de uma mini-escatologia, também ele se aplica para os nossos dias. Não. Paulo Júnior, permita-me discordar. Mas a profecia de Jesus aqui, ela não tem um duplo sentido. Jesus, quando profere todo o julgamento vindouro, futuro, obviamente a profecia aqui, Mateus 24 é futuro, mas futuro do ponto de vista de Jesus. Não um futuro remoto, não milhares de anos depois se cumpriria. Não. A profecia aqui é futura do ponto de vista de Jesus, é claro. Por quê? Porque Jesus faz as suas predições aqui no ano 30. A destruição de Jerusalém foi no ano 70. Ou seja, 40 anos depois do vaticínio profético de Mateus capítulo 24. A profecia se cumpriu. Então era futura. Mas a profecia não tem duplo sentido. Se cumpre lá, depois se cumpre milhares de anos depois. Não tem duplo sentido, como diz o Paulo Júnior. Por quê? Porque a profecia toda aqui de Mateus 24 tinha um propósito. A nação judaica. A nação judaica tinha que experimentar todo o juízo de Deus. Foi a nação judaica que rejeitou o ministério terreno de Jesus. Foi a nação judaica que era perversa. Jesus fala várias vezes geração perversa, geração adúltera, porque não identificaram Jesus como o Messias das profecias do Antigo Testamento. E eles sabiam, eles não eram bobos, eles conheciam de Bíblia, sabiam que o Messias nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, seria descendente de Abraão, seria um homem milagroso. Tudo isso é o que Jesus fez naquele contexto. O próprio Nicodemos, na conversa que teve em João 3 com Jesus, ele disse assim: nós sabemos que tu és profeta, tu és alguém enviado da parte de Deus, porque nenhum homem faz os sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Eles sabiam quem era Jesus. Mesmo assim rejeitaram, blasfemaram contra o ministério dele, chamando de poderes de Beelzebul e tudo mais. Então, o julgamento tinha que vir sobre aquela geração. Jesus morreu e todo o ritualismo judaico ainda continuou persistindo. A carta aos Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, confira depois, diz que todo aquele processo, todo aquele ritualismo judaico, tabernáculo e tudo mais, tudo aquilo apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo. Jesus morre e os judeus continuam em todo o seu ritualismo, dentro de um templo físico, sacerdote fazendo sacrifício e tudo mais. Se continuasse isso, eles continuariam fazendo sacrifícios. Isso anulava o sacrifício perfeito, vicário de Cristo. Cristo é o Cordeiro, não necessita mais de animais. E eles continuavam isso. Não há mais sacerdotes, pois todo crente é um sacerdote, espiritualmente falando, conforme 1 de Pedro 2:9. Não há mais necessidade de sacerdotes. Não há necessidade mais de um templo físico. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e é o templo do Espírito Santo, conforme Paulo destaca em 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19. A igreja universalmente espalhada por todo mundo é esse corpo, é a igreja universal, católica.
É o templo do Espírito Santo, não é mais aquele templo, por isso que ele tinha que ser destruído, derribado. Não era só Jerusalém, mas o templo, porque o templo tinha todo um simbolismo para o judeu. Representava todo o orgulho judaico. Ali era o local da presença e da glória de Deus. Então houve a necessidade, tinha que vir sobre aquela geração todo o juízo. E aí eles ficam dizendo aí, os futuristas, que o templo tem que ser reconstruído de novo, e o templo vai ser reconstruído futuramente também, no período dos 1000 anos. Cá para nós, meus irmãos, o templo já foi destruído no ano 70. Se Deus quisesse que o templo fosse erigido, ele não destruiria lá no ano 70. Ele destruiu exatamente para cessar todo o sacrifício, todo o ritualismo. O filho dele, a morte, o sacrifício do filho dele é relevante. Deus não é pego de surpresa e Deus não permitirá que tudo de novo, todo o ritualismo volte. Paulo combatia isso muito. Havia o grupo dos judaizantes no contexto do século I que queriam ser cristãos, mas adotar todo o ritualismo judaico. E Paulo confrontava isso. A carta aos Hebreus foi escrita exatamente para os hebreus, para destronar, refutar toda essa ideia. Eram tipologias, apontavam para Cristo, todo aquele ritualismo. Não há mais necessidade disso. E aí Paulo Júnior diz que tem um cumprimento aqui no ano 70 e futuramente. Não. Veja uma passagem paralela em Lucas 21, verso de número 22. É o contexto da tribulação também sobre os judeus do primeiro século. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram metade das coisas que estão escritas? É isso que o texto diz? Não. Vamos ler com bastante atenção. Dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então tudo que Jesus profetizou aqui se cumpriu. Não se cumpriu a metade lá e depois metade milhares de anos depois. Percebe? Vamos dar mais uma sequência aqui. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. É pouca coisa isso? Até aí. Pois bem, eu encerro aqui chamando a atenção para o último versículo que vamos analisar aqui brevemente. Não dá de trabalhar aqui detalhadamente. Porque haverá então, verso 21 do capítulo 24, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. Jesus aqui, ele está falando e ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo capítulo 11, verso de número 6, é dito: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Aqui é o contexto das pragas, que por intermédio de Moisés Deus trouxe aos egípcios. Uma dessas pragas foi a matança dos primogênitos. Quando Deus enviou o seu anjo e matou todos os primogênitos da terra do Egito. E o texto diz: haverá grande clamor. Esse clamor seria exatamente em decorrência de toda a morte, de toda a carnificina daquela noite. Em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Ora, então quem está com a razão? Quem está com a verdade? Esse texto de Êxodo 11:6, na terra do Egito, ou Jesus em Mateus 24? Parece que há uma contradição na Bíblia? Não há. Não há contradição. É que Jesus em Mateus 24 e 21, ele está usando uma linguagem hiperbólica. Uma hipérbole é uma figura de retórica que exagera para causar uma maior impressão. Então Jesus está exagerando. Ele está tomando as linguagens do Antigo Testamento e está aplicando aqui a mesma coisa. No ano 70, Jesus disse: até agora nem tampouco há de ver uma tão grande aflição. Mas lá no Egito também houve. Pois é, ele está exagerando aqui. Ele está exagerando para eles terem noção, ciência do tão terrível, calamitoso será esse julgamento que viria sobre eles. Deus não poupava os israelitas por causa da idolatria na época do Antigo Testamento. Deus punia, levando para o cativeiro e tudo mais, deixando lá por 70 anos. Por que Deus puniria agora? Pelo fato de rejeitarem o filho dele. Então era uma punição severa. Então Jesus está exagerando. Mas você pode insistir ainda e dizer: não, é literal. É literal e aponta para o futuro. Aponta para o futuro essa palavra de Jesus aqui, porque ano 70 não pode ser. Aí você pode argumentar: bom, não pode ser um ano 70, uma aflição tamanha,
o mundo nunca experimentou. Por quê? Porque na época do governo, quando Hitler, com seu governo nazista, estava no poder, mais de 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. E o que nós sabemos pelos escritos de Joséfo é que 1.100.000 de judeus foram mortos. Bom, na época de Hitler, mais de 6 milhões. Então houve uma aflição maior do que o ano 70, você pode objetar. Então não foi para lá. É uma tribulação futura ainda que vai acontecer. Porque Hitler já superou, se for o ano 70. Percebe que Jesus não está falando de uma aflição e de mortes no sentido de quantidade que vai ultrapassar. Não, ele está falando da sua intensidade, de todo o sofrimento. É verdade que mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelo governo nazista, né? Só que isso durou 6 anos, 1939 a 1945, ok? 6 anos, mais de 6 milhões de judeus. Aqui, no ano 70, 1.100.000 de judeus e 100.000 judeus foram mortos num período de 4 meses apenas. Percebe? E o que sabemos sobre toda aquela carnificina, toda aquela desgraça daqueles dias, é que pessoas sofriam de inanição, eram crucificadas, torturadas, as mãos cortadas, as entranhas rasgadas. Isso não aconteceu na época de Hitler. Jesus é muito claro, a profecia se cumpriu, Jesus não foi um falso profeta, Jesus, tudo que se falou, se cumpriu, e a profecia é verdadeira. E se cumpriu exatamente porque Jesus, em algumas passagens, para finalizarmos, ele destaca, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 23, ele diz exatamente estas palavras: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ora, a profecia de Jesus falhou? Jesus mentiu? Jesus estava dizendo, vocês verão o Filho do Homem. E ele veio exatamente em juízo no ano 70, eles entenderam isso. No capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, verso de número 28, Jesus também declara palavras bem interessantes. Diz assim: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus mentiu aqui? É claro que não, a profecia se cumpriu, e se cumpriu dentro do tempo de uma era, de uma geração, de um século, fim do Aion e não fim do cosmos. Meus irmãos, eu espero ter clarificado algumas coisas. Eu gostaria de indicar para vocês alguns livros, tá bom? Que vem com essa pegada, entendendo que o juízo foi lá para o ano 70, mas ele tenta encontrar um equilíbrio. Essa escatologia é uma escatologia equilibrada, é uma escatologia simples, que o crente leigo, o crente comum entende. Não é uma escatologia difícil, complexa, cheia de códigos que o crente comum não entende e tem medo de estudá-la. É uma escatologia simples, comum, fácil e uma escatologia vitoriosa, que mostra um Cristo triunfante, um Cristo vencedor, uma igreja poderosa que aguarda o retorno do seu Cristo para ressuscitar os mortos, nos arrebatar e estarmos com Ele para sempre, julgar os vivos e os mortos, estabelecer o seu reino em sua plenitude aqui na terra. Mas entende que boa parte das profecias já se cumpriram no ano 70. E não esperamos um futuro pessimista, negativista, não. Eu indico Escatologia Apostólica, do pastor Henrique Schmidt, um livraço tratando sobre Mateus 24, tratando sobre as profecias de Daniel, Apocalipse, Marca da Besta, tratando uma perspectiva histórica, as raízes do futurismo, da escatologia dispensacionalista e tudo mais. Esse livreto, esses são os últimos dias do saudoso pastor presbiteriano R.C. Sproul, que também defendia essa escatologia, que é uma exposição de Mateus 24, Escatologia Vitoriosa, de Harold Eberly e Martin Trent, do irmão Amadeu Batista, Mateus 24 é a queda de Jerusalém, um baita livro também, do irmão Gary Demer, Será que Jesus virá em breve? Esse livro é um livro fácil de ler, lê muito rápido, e de um dos preteristas, talvez um dos maiores defensores do preterismo parcial na atualidade, pastor presbiteriano Kenneth Gentry, O Apocalipse para Leigos. Vocês podem comprar esse livro, invistam no conhecimento e fujam
de teólogos do caos, teólogos do terror, e leiam a Escritura, comparem Escritura com Escritura. Cristo virá, e virá triunfantemente. Não esperamos o anticristo, esperamos e aguardamos o Cristo. Não aguardamos uma marca da besta. Nós temos a marca de Deus, a marca do Espírito Santo. Ok? Abraço.